Fala, turma, beleza? Aqui é o Fred. Eu sou o Leandro Novo. Eu sou o Argos e nós somos o Tracadão. E hoje nós vamos falar sobre o Watchmen. Se você não leu o Watchmen, você vai tomar um monte de spoiler, tá? Se você não viu o filme, você vai tomar spoiler também. Enfim, a gente vai falar sobre essa obra, né, que é considerada como a maior obra dos quadrinhos de todos os tempos. Será que é verdade isso ou não, cara? A gente estava buscando um pretexto para falar de Watchmen. E agora saiu esse lance dos Novos 52 aí, provavelmente terem sido criados pelo Dr. Manhattan, é isso? Não sabemos se é verdade ou não. É, o universo, né, tal, e teve aquela deixa no final de Watchmen, que ele fala que ele ia criar um universo mesmo, um outro mundo e tal. E agora a DC tá unificando aí, né, as duas coisas. Uma sinopsezinha, é assim, pensa num mundo mais ou menos real, igual o nosso, mais pé no chão, né, teoricamente, com heróis que se vestem de super-heróis só e vão combater o crime na rua. Tudo começa com o assassinato de um desses caras, né, que vai desencadear aí numa teoria do caos, uma investigação sobre esse assassinato que vai levar para uma trama com um pano de fundo bem maior do que você imagina. Todas as pontas extremamente amarradas, assim. Isso tudo que o Argus falou é tipo essa camadinha de cima, assim, cara. A história tem muitas camadas, muita profundidade, velho. O mais divertido ali é que o negócio foi escrito e rola mais ou menos na época da Guerra Fria, né? Isso. Então tem todo aquele lance de guerra de armamento entre um país e outro. O presidente era o Nixon, dos Estados Unidos. E é um mundo, tá, onde as pessoas usam essa fantasia e pregam o vigilantismo nas ruas. Vale lembrar que a história começa num ponto onde eles deixam de poder atuar por conta de uma lei que não permite mais esse tipo de ação e tudo mais. Exato. E aí a gente tem uma presença nessa HQ que é o único super ser da HQ, que é o Dr. Manhattan, né? Que é como se fosse um personagem poderosíssimo, assim, manipula a matéria, ele vê o passado, o presente e o futuro onipotente, ao mesmo tempo. né? Onipotente. Só não é onipresente. Aquele contextinho miguezinha de sempre pra ter superpoder, né? Exato. Um laboratório que explodiu, deu alguma coisa errada, e o cara vira o super. E o Dr. Manhattan, a presença dele afeta o mundo todo, afeta a guerra, afeta a política, afeta a economia. Falando um pouquinho, sobre cada personagem, assim, cara, começando pelo comediante. Cara, eu acho que o comediante, ele pra mim é o personagem mais interessante de todos, é o que eu mais acho, que eu dou risada mesmo, apesar dele não ser um piadista. Não, ele não faz ele piada. levar esse nome de comediante, ele não tem padrão moral nenhum, se ele precisar matar, ele mata, seja quem for. Ele vai lutar na guerra, mata a mulher grávida, do próprio filho dele. E era chamado de comediante porque ele vê tudo como uma piada, né? E é porque ele não leva nada a sério. Ele diz que o mundo é uma piada, né? Mas eu acho que e aí ele acaba, na verdade, sendo o cara mais que mais entende o mundo, de fato, eu acho, dentro da revista. Quem começa a investigar a morte dele é outro personagem, o Rorschach, que é um dos... Acho que é o símbolo do Watchmen, né, cara? Provavelmente. Que é esse personagem aqui, mostra pra galera. Olha lá, hein? O homem relógio aqui. Que ele usa uma máscara, né? O tecido tá sempre mudando e parece um daqueles testes de Rorschach, né? De psicanálise e tal. E ele vai descobrindo tudo que tá acontecendo. Ele acha que tem um assassino de heróis atuando, né? Vale lembrar que o cara teve muito trauma de infância e tudo mais e, o cara deixa de acreditar nele como uma pessoa e passa a acreditar que ele é, de fato, somente o Rorschach, né? Isso, se você acha que o Batman é traumatizado, velho... Não chega nem perto. Não, ele teve um trauma muito pior que o Batman, cara. Ele tem um melhor amigo, que era um parceiro dele de combate ao crime no auge, né, do vigilantismo, que é o Coruja. Que é uma coisa que eu não consigo entender, velho. O Coruja, aquele bom mocismo, seria o personagem mais escoteiro, assim, do Watchmen, dentro do possível, atuando junto com o Rorschach na rua. Que o Rorschach ele despirocou, né? Ao longo da história eles dão um argumento disso, de que enquanto eles agiam junto, ele era mais normal. Então, mas talvez o Coruja fosse a consciência do Rorschach. É porque o Rorschach ele despiroca depois que ele vai atrás daquela criancinha que o cara deu
pros cachorros. E aí o Rorschach ele vai procurando todas essas pessoas que atuavam antes, né, antes dessa lei. Um deles é o Coruja, depois ele vai atrás do Dr. Manhattan e namora a Sally Jupiter. Sally Jupiter, isso. Eu acho que ela é a personagem menos explorada de todas, assim. Eu acho que rola um pouco de sexismo nesse sentido na história. Não, eu acho que não. Eu acho que o papel dela é fundamental tanto pro Coruja quanto pro Dr. Manhattan. Sim. Que ela é o ponto de referência, assim. Mas é isso mesmo. Ela é o ponto de crescimento do Coruja. E ela é o ponto de referência do Manhattan. Então, ou seja, ela não, sem os personagens masculinos, ela mesmo não tem aquele, sabe? O que tem de legal é o fato dela ser filha da primeira espectral, entendeu? Então ela tinha toda essa pressão, né? Porque a mãe dela foi super famosa, foi na época consagrada dos heróis, e ela teria que corresponder à altura. Ela lembra muito a história da Canário, né, cara? Sim. Se for fazer um paralelo ali. E por fim, temos aí o Adrian Veidt, né? Vulgo Ozymandias. E ele, no final da HQ, spoiler, ele é o grande responsável, né? Pela morte do comediante, por desencadear um monte de coisas pro plano dele, que era trazer paz ao mundo, cara. O cara conseguiu acabar com a guerra. Ele salva o mundo, velho. Não, tipo, teoricamente ele salva o mundo, porque teoricamente teria uma guerra, mas a guerra não começou a acontecer. Não, mas a grande tava sacada. lá o relógio do apocalipse, cara. Mas aí a gente já tá entrando no outro embate. A grande sacada é, os fins justificam os meios, entendeu? Não, tudo bem, mas querendo ou não, ele salvou, porque no Watchmen é questão de ponto de vista. É que assim, cara, agora a gente tem que pensar no seguinte, aqui, nos anos 80, vamos contextualizar, tinha a Guerra Fria. E tinha sempre um momento aquele medo de que os caras iam começar a soltar bomba nuclear na guerra. Sim. Então teve crise dos mísseis lá em Cuba, a gente ficou perto de ter uma guerra nuclear. O Ozymandias, ele pensa assim, olha, se acontecer uma guerra, o mundo vai acabar. Não é se acontecer, estava prestes a acontecer. Mas ele leva isso para chega acontecer. Até a soltar os mísseis tava mais, prestes a acontecer. Não chega a soltar míssil não, velho. Não tem um míssil, mas estava prestes, assim. Mas a gente, é o que eu tô falando, entendeu? Esteve prestes a acontecer no nosso mundo, entendeu? Não, mas falando do Watchmen. No Watchmen, então, mas eu acho que é essa a sacada. No Watchmen é isso, estava prestes a acontecer, então podia acontecer a qualquer momento. Isso. E o fato do Ozymandias, ele levar o Dr. Manhattan a um limite, sair da Terra, não sei o quê, ele provoca com que, teoricamente, fosse acontecer, entendeu, a guerra. Só que ele vai lá e consegue unificar o mundo no final, a custas de milhares de pessoas. Então ele até fala assim, eu matei milhares de pessoas para salvar bilhões. A gente não sabe se a guerra aconteceu ou não. É isso que eu tô falando. Mas esse pensamento dele não deixa de ser o pensamento de qualquer militar. É que hoje em dia, tanta mídia, tanta coisa, que os caras acaba ponderando um pouco mais. Mas em qualquer pensamento militar é isso, cara. Tipo assim, quantas pessoas eu tenho que matar para salvar quantas? O fato de entrar no exército e tudo mais não deixa de ser isso. Ele tem o grande ídolo dele, né? Que é Alexandre o Grande. Ele sempre cita. Não, ele sempre. Os ídolos dele são os grandes conquistadores, né? Então. Eu acho, no meu ponto de vista, o que aconteceu? O Alan Moore, ele pegou o gênero super-heróis e ele desconstruiu, cara. Entendeu? Claro, desconstruiu. Foi isso. O vilão, no final, no meu ponto de vista, acho que muita gente interpreta assim também, muita gente interpreta da forma como você falou. Ele foi meio radical. O legal é que essa realidade. Você assim. termina essa HQ com um sentimento de dúvida, assim, tá ligado? Você não termina com uma coisa de certeza, assim. Ele não é um herói. E ele não ele não é o vilão também, mas é o lance de ter a pessoa real, ter escolhas difíceis a serem feitas e ele escolheu daquele caminho. Então, os outros personagens não concordam. Eles aceitam no final. Eles não concordam com a atitude antes de fazer. Sim. Mas no final eles aceitam, porque a gente conseguiu, já morreu a galera. O Rorschach, ele não viveria num mundo desses. Pra ele não fez sentido. Tanto é que o Dr. Manhattan enxerga, ele sabe que o Rorschach ia revelar pro mundo, né, o que o Ozymandias fez, porque no final eles encontram o Ozymandias, descobrem o grande plano do Ozymandias, só que o Ozymandias fala assim, meu plano vocês descobriram, só que eu já fiz ele há 30 minutos atrás. Ele fala a frase mais da hora, ele fala assim, você acha que eu sou um herói, um personagem de história em quadrinhos? Um vilão de seriado de TV, um negócio assim. Quadrinhos, ele dá uma ele fala assim, eu tô contando meu plano pra vocês, mas eu já executei ele faz meia hora. Entendeu? Até os caras mais extremos, eles não têm essa visão.
É foda, velho. Aí você vê que ninguém dentro Só da que história ninguém é herói de fato. É isso que eu tô falando. Ninguém é herói de fato. Ninguém é, entendeu? Ninguém é. Ninguém. Então, é o que eu falei, o Alan Moore ele desconstruiu muito bem Porra, velho. esse conceito de super-herói nessa HQ. E foi esse marco aí que a gente vê até hoje, cara. E... Eu quero só... Vamos falar de algumas camadas que tem na história. Isso, vamos. Primeiro, a história no nosso mundo das histórias em quadrinhos, ela... Agora vem a melhor parte, eu acho. As camadas. Ela tá, de certa forma, descrita dentro do Watchmen. Dentro do nosso mundo, nas histórias em quadrinhos, a gente teve aquele Parents Code lá, né? Que é quando os pais... Censura, né? Os pais e o governo, eles provocaram uma censura dentro das histórias em quadrinhos. O que aconteceu no nosso mundo é que teve uma venda, começou a crescer venda de histórias em quadrinhos de terror. Tá? E isso é refletido no Watchmen. Como a gente tem heróis no mundo do Watchmen, os heróis de história em quadrinhos, eles eram sem graça. Então as únicas revistas que se leem dentro do mundo do Watchmen são revistas de terror. O pirata, terror. Pirata, né? Entendeu? Cara, como é que é o nome do gibi lá? O Contos do Cargueiro Negro. Ao longo da história de Watchmen tem um rapaz lá, ele passa sempre numa banca, sempre mostra, né, essa parte. E ele pega esse quadrinho, que é o Contos do Cargueiro Negro, é uma história de pirata, e ele vai lendo, e a gente vai lendo o Watchmen, e todo final, quando fecha uma edição, tem um trecho do Contos do Cargueiro Negro. O mais bacana é a forma como o contexto da narrativa do gibi vem descrevendo os acontecimentos do mundo real. A metalinguagem pura. Você tá vendo uma história em quadrinhos, dentro da história em quadrinhos você tá lendo. Sim. E elas conversam, apesar da história não ter nada a ver uma com a outra, né? Tipo, não. Muito bom, velho. Cara, e tem uma coisa que... Essa eu não posso deixar de comentar. Na HQ, não lembro qual que é o número, mas é a que chama Terrível Simetria, que é a que conta a história do Rorschach, quando vai contar. Ela é toda simétrica, a HQ. Então, os quadrinhos, os primeiros quadrinhos que tem na primeira página, eles são simétricos aos quadrinhos da última, e ela vem sendo simétrica o tempo inteiro dentro da própria HQ. Entendeu? Então, tipo, só essa HQ, velho, já faz, só essa ediçãozinha já faz o Watchmen ser... Tipo, as cores são exatamente iguais, sabe? Onde tá acontecendo, como começa e como termina a HQ, é tudo simétrico. É fudido, pô. É fudido. E aí você vê uma sombra no primeiro quadro, aí você não entende o que é aquela sombra. Aí depois você vê alguma coisa que remete àquela sombra. Não tem como ficar descrevendo tudo, porque senão esse vídeo vai levar um dia, cara. Porque... Tem o livro, né, a autobiografia do antigo Hollis Coruja, né, do Hollis Mason, Sob o Capuz, chama. Sob o Capuz. Que ele conta o passado dele com os Minutemen, que foi a primeira geração de vigilantes lá na época de ouro, né, dos vigilantes. Eu acho que vale falar também que os personagens, eles, tipo, influenciaram muito os outros personagens das outras HQs. Caralho. Né? Tipo, o Ozymandias, esse cara que é um cara com um plano maior, que ele deixa de ser um vilão simples de vou dominar o mundo. Na verdade, ele quer salvar o planeta, mas a concepção de salvar o planeta dele que é desvirtuada. Isso aí impregnou várias pessoas, vários personagens das HQs, né? O próprio Lex Luthor mesmo foi deixar de ser aquele cientista bobão lá, esse aqui, pra virar um mega empresário, um megalomaníaco e não sei das quantas, que vê no Superman, tipo, um cara que não vai deixar a humanidade atingir a capacidade máxima dela, e por isso ele é inimigo do Superman. Mas me fala uma coisa, vocês curtiram o filme do Watchmen? Cara, não é um filme como Sin City, que é polêmico aquela agora. coisa, né? Como eu sempre gosto de citar quando eu falo de Sin City, aquele quadro a quadro do storyboard, né? Mas eu acho que dentro do que era possível fazer, ficou bom. Eu também. Eu acho que o Zack Snyder, ele tá sendo muito criticado agora depois de Batman vs Superman e tudo, só que ele é um cara com culhões, assim, velho. Ele só pega as picas, tá ligado? Ele pegou Batman vs Superman, ele pegou o Watchmen, que na minha concepção, o Watchmen ainda é infilmável, velho. Eu também acho que é um apóstolo do Alan Moore, mas eu defendo o ponto de vista dele. Eu acho infilmável, eu acho que a complexidade da HQ, ela não chegou nem perto de ser explorada no filme. Não. Mas o que dava pra fazer no cinema, eu acho que foi feito. Sim, e as cenas icônicas, aquelas cenas marcantes, elas estão ali presentes. Então. Tem uma versão do diretor, você consegue assistir ela com o Contos do Cargueiro Negro dentro dela, então você vê o cara lendo a revista. Uma mídia que poderia ter feito algo muito mais complexo e em compensação ficou uma bosta, foi pra videogame.
Eu nem sei de jogo. eu nem me o jogo, arrisquei. o jogo ficou tão ruim que você nem ouve ninguém falar a respeito. Eu nem me arrisquei, velho. Nem me arrisquei. Eu fiquei sabendo disso aí na época, eu falei, não, deixa quieto. Foi a melhor pra lá, coisa que velho. você fez. Deixa pra lá, cara. E o fato dos... Talvez existe a possibilidade agora dos personagens do Watchmen estarem no universo DC ou aparecer de alguma forma no universo... Então, cara, eu encaro da seguinte Batman, forma. Superman e tal. O Dr. Manhattan é aquele ser imortal e tudo mais. O contexto dele dentro dessa criação dos Novos 52 funciona muito bem. Porém, o restante de Watchmen, eu acho que tem que ser esquecido. Esse esquema de vamos criar um universo novo de novo, e aí a gente pegar os caras que estão lá no Watchmen naquela época, década de 80, e trazer para o universo Então, regular. isso eu acho que não vai funcionar. Não? Porque Mas você acha que o vai mais próximo. Eu espero que não, cara. Porque eles são fracos até dentro do contexto Batman. Sabe? O máximo que você vai ter ali agindo bem seria Ozymandias e Coruja. Acabou. Eu acho que eles nem vão pegar a cronologia. Eles Não, nem vão conseguir não. uma linha do tempo Não, mesmo. também acho. Mas, ó, a minha opinião, uma bosta. É isso que eu tenho que falar. Uma Cara, bosta, eu só não vejo Uma o seguinte, eu também acho que vai ser bem difícil porque pensa bem o Rorschach no universo DC. cara. Pensa nele matando uma galera e, tipo, sei lá, em Gotham City. bosta. Sei lá, nem se for pra linha Vértigo, velho. Não dá. Não dá certo. Não sei, cara. Mesmo o Dr. Manhattan, sabe, que é o único super ser da história, mesmo ele, não ia dar certo. É mesmo porque ele ia perder a essência, porque o lance dele todo É dele ser único. é dele ser único e ele olhar pra todo mundo e, tipo, ver falta de significado, porque... Fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? Esses bagulho é tudo balela. Eu tô ligado, é nóis, tá? Bom, então é isso aí, galera. Esse foi o nosso episódio de Watchmen. Se você curtiu, já leu, né? Comenta aí embaixo e tal. Fala, foi uma bosta. Não, com certeza não vai ter isso, mas enfim, compartilha, curte o vídeo, tá? Indica aí pra todo mundo, pros seus amiguinhos, pra galera que lê quadrinhos aí, tá? E é nóis, até a próxima. Valeu.